E uma outra dúvida que eu também vejo, e que eu queria comentar com vocês é, as pessoas, com relação às pessoas projetarem muita coisa no dinheiro, né? Então, isso é um outro tópico que eu percebo que acontece bastante, que é normal e que é humano também. A gente tende a projetar as coisas no dia que, né, o dia que tal coisa acontecer eu vou ser feliz, né? Então, a pessoa fala assim, não, o dia que eu casar eu vou ser feliz. O dia que eu tiver filhos eu vou ser feliz. O dia que eu comprar uma Ferrari eu vou ser feliz. O dia que eu for milionário eu vou ser feliz. O dia que eu me mudar para outro país eu vou ser feliz. O dia que... Então, as pessoas têm uma tendência a projetarem, né, as suas frustrações. A pessoa tende a projetar muita coisa fora. Então, o dia que eu tiver muito dinheiro eu vou ser feliz, né? Então é uma coisa para a gente tomar cuidado, porque quando a gente está internamente com bloqueios, com traumas, com inseguranças, com coisas mal resolvidas, a gente não vivencia uma situação. E aí quando a gente não vivencia aquela situação, que no fundo a gente gostaria de vivenciar, por não estar vivenciando ela, a gente acaba superdimensionando aquela situação, né? Então, não, o dia que eu for milionário eu vou ser feliz. O dia que for bilionário eu vou ser feliz. Então, o dia que, como a gente não vivenciou a condição de estar com dinheiro, por exemplo, a pessoa fica dizendo, não, o dia que eu for bilionário eu vou ser feliz. O dia que eu ganhar na loteria eu vou ser feliz, né? Então, as pessoas superdimensionam qualquer coisa. Elas colocam, quando elas não estão vivenciando aquilo, elas colocam a visão delas como aquilo muito maior do que realmente é. A pessoa, ela não consegue colocar aquilo numa realidade, porque ela não venceu aquilo. Então o que acontece? Ela coloca aquela coisa num patamar muito mais alto. Não, porque o dia que vai ter tal coisa, o dia que eu tiver uma Ferrari, o dia que eu for milionário, o dia que eu casar, o dia que eu tiver... Então as pessoas colocam a felicidade fora e superdimensionam aquilo, né? Então, falando geral, o dia que eu for milionário eu vou ser feliz. Então as pessoas colocam uma projeção lá fora no dinheiro, acima da realidade. O dinheiro, por si só, ele vai te proporcionar as coisas que você, né, as coisas que o dinheiro proporciona. Então assim, o dinheiro vai te proporcionar você realizar as coisas que tem vontade de realizar, o dinheiro vai te proporcionar você ter as coisas que tem vontade de ter, de comprar, e o dinheiro vai te proporcionar você estar em que você quer estar, né? Então é basicamente isso. O dinheiro te proporciona isso. Mas a pessoa, quando ela coloca muita expectativa nas coisas, ela superdimensiona e coloca expectativas demais. E aí ela acaba se frustrando, porque se a pessoa fala assim, não, o dia que eu comprar, a mulher, o dia que eu comprar aquela bolsa lá e tal, que custa, sei lá, milhares de reais. Então a pessoa coloca lá a projeção dela, não, o dia que eu comprar aquela bolsa eu vou ser feliz. O dia que eu comprar aquele carro de milhares de reais eu vou ser feliz. O dia que eu comprar aquela casa de milhares, milhões de reais eu vou ser feliz. O dia que eu fizer aquela viagem de milhares, milhões de reais eu vou ser feliz. Então tudo que a pessoa colocar de expectativa, né? O dia que eu comprar aquele celular, aquela roupa, aquele carro, aquela moto, qualquer coisa, aquela lancha, aquele helicóptero, qualquer coisa que a pessoa colocar uma expectativa acima da realidade, que ela superdimensionar a expectativa dela, ela vai estar colocando o quê? Qualquer coisa que ela comprar, que ela for fazer, né, que ela for ter, qualquer coisa que a pessoa colocar uma expectativa a mais do que a realidade é, e é normal que ela coloque porque ela não conhece aquela realidade, então ela está colocando, está projetando como se aquilo viesse a felicidade para ela. Então qualquer situação onde a pessoa colocar uma expectativa maior do que de fato é. Então toda vez que a pessoa colocar uma expectativa acima do que aquilo é de fato, e é normal colocar, porque a pessoa não está vencendo aquilo, então é normal ela se perder, porque ela não tem contato com aquilo ainda, mas toda vez que ela colocar uma expectativa muito maior, o que vai acontecer? Vai chegar lá na frente, quando ela conquistar aquilo, quando ela tiver aquilo, quando ela realizar aquilo, ela vai se frustrar, porque ela está esperando que ela vai ter uma felicidade muito maior do que de fato aquilo é. E aquilo é só né? Então, uma bolsa é só uma bolsa. Vamos supor, pessoal, o dia que eu comprar aquela bolsa de R$ 1.000 eu vou ser feliz. Não, mas ela vai ver que aquilo é só uma bolsa. Então a pessoa está projetando a felicidade dela, ou outras coisas mais que ela pode projetar, né? Então, o valor que ela não se dá, que ela não se sente valorizada, ela vai projetar fora e achar que o valor dela está nas coisas que ela usa, numa bolsa, numa joia, num carro, enfim, tudo as pessoas podem projetar, mas eu falo sobre felicidade agora, né? Então, se a pessoa coloca uma projeção de que o dia que ela tiver aquela bolsa ela vai ser feliz, quando ela comprar aquela bolsa, ou aquele carro, ou aquele avião, ou aquele celular, ou aquele tênis, ou aquela casa, ou aquele trabalho, qualquer coisa que a pessoa colocar de expectativa e achar que quando aquilo tiver ela vai ser feliz,
ela vai se frustrar, porque no fundo, aquilo vai proporcionar para ela o que aquilo proporciona. Ah, a pessoa que comprar uma bolsa bonita lá, legal, beleza, vai proporcionar, ela vai comprar, ela vai usar e vai proporcionar o que uma bolsa bonita proporciona. Ou um carro, ou uma moto, ou uma casa, uma lancha, um helicóptero, um navio, um iate, um celular, uma bicicleta, um tênis, sei lá. As pessoas colocam expectativas em coisas superdimensionadas e aí, no fundo, a pessoa vai se frustrar, porque ela coloca expectativa numa coisa que ela está colocando expectativa a mais. Aquilo só vai proporcionar aquilo que proporciona. Um carro vai proporcionar aquilo que ele proporciona. Uma bolsa, o que ela proporciona. Uma lancha, um iate, um helicóptero, um celular, uma bicicleta, um tênis, né, um videogame. Aquilo só vai proporcionar para a pessoa aquilo que realmente ele proporciona. Uma joia. Aquilo vai proporcionar para a pessoa aquilo só vai proporcionar para a pessoa aquilo que de fato que aquilo realmente proporciona. Então, se a pessoa superdimensionar as expectativas e criar uma super expectativa por aquilo, ela vai se frustrar, porque as coisas só vão trazer para ela aquilo que de fato elas são mesmo, a realidade. Então, tudo que a pessoa projetar de felicidade fora e superdimensionar, colocando numa proporção muito maior, ela vai se frustrar, porque aquilo não vai trazer a felicidade daquele tamanho que ela espera. E aí ela pode se frustrar, né? Agora, né, e é normal criar, a gente é humano, a gente quando não vivencia uma coisa, a gente vai criando expectativa, vai idealizando, super idealizando. Então é normal, é humano isso, né? Mas conforme você vai vivenciando as experiências, você vai vendo que você vai se centrando cada vez mais para você e vendo que se você super idealizar as coisas, aquilo não proporciona a felicidade de verdade mesmo, né? Gente, só um minutinho, peraí, rapidão. Olá, voltei. Desculpa aí, gente. Tava um... Desculpa aí, aconteceu um negócio que eu tive que ver o que era. Desculpa aí. Então, gente, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então, voltando. Então, as pessoas que super idealizarem as coisas, elas vão acabar se frustrando depois, porque elas vão colocar uma dimensão muito maior do que de fato a coisa é. E é normal, é natural. E aí, com o passar das experiências, a pessoa, que eu já fiz isso, todo mundo faz, né? Com o passar do tempo, a pessoa vai ver que a expectativa que ela cria enquanto ela não tem as coisas, é natural que ela superdimensione. E aí depois ela se frustra. Então, né, com o passar do tempo das experiências apenas, a pessoa vai vendo e vai vendo que as expectativas superdimensionadas não são reais e ainda causam frustração. Então, a pessoa vai aprendendo a não criar mais expectativas e vivenciar a coisa e ela vai vendo o que aquilo de fato proporciona, né? E aí ela começa a entrar mais, ela não fica mais frustrada. Mas isso é só a experiência que vai trazendo para as pessoas. E é normal a gente fazer isso, né? É completamente normal e humano, né? Então, gente, então é isso. Então esse era um ponto que eu queria trazer para vocês também, que eu percebo que tem muita dúvida com relação a isso, e as pessoas quando estão perdidas internamente, não se conhecem internamente, e tem muitas inseguranças e frustrações, elas, por tentarem se preencher dentro, e elas não conseguem se entender ainda, não têm autoconhecimento, não conseguem se preencher ainda, elas buscam se preencher através de coisas externas, exteriores. Então, comprando coisas, fazendo coisas, né? Então, na busca por ser feliz, a pessoa acaba projetando a expectativa em coisas externas. O dia que casar, o dia que tiver filhos, o dia que fizer a faculdade, o dia que comprar isso, comprar aquilo, que vivenciar isso, vivenciar aquilo. Então, a pessoa cria expectativas superdimensionadas e acaba se frustrando, né? Então, é normal, é natural, é completamente humano. Mas tá tudo certo, é humano, a gente está vivendo a vida, está aprendendo a viver a vida, então a gente passa por todas as etapas, né? E que vão gerando pra gente cada vez mais autoconhecimento. E quanto mais autoconhecimento a gente vai tendo, com o passar do tempo, mais a gente vai ficando pé no chão, essa sabedoria toda vai trazendo a gente mais para um centro nosso, a gente vai ficando cada vez mais centrado e vendo a realidade com cada vez mais clareza, com menos ilusões, com menos superdimensionamentos e com um centramento cada vez maior, a realidade de fato como ela é, né? E aí, quando você vê a realidade como ela é, você não cria mais as expectativas todas, superdimensiona as coisas todas, e você vivencia o que de fato elas são e o que de fato elas proporcionam, né? Mas isso é só o tempo e as experiências que vão proporcionando isso pra gente. E a gente está nessa jornada da vida, que está aprendendo a viver a vida, experimentar a vida, a gente vai passando por tudo isso. E tudo isso é completamente humano, normal, natural, esperado e parte da nossa experiência humana, né? Como pessoas, né? Então tá tudo certo também.
né? Tá tudo certo e é parte do caminho, e é parte dos nossos aprendizados, né? Ninguém chega no alto da montanha se não passar por toda a montanha antes. Então, se hoje eu consigo ter mais centramento nas coisas, é porque eu já passei por tudo isso, e eu já vivenciei e já entendi melhor como funciona. Então, eu consigo ter uma visão mais centrada.